Agora vamos viajar com ele na segunda viagem. Foi mais curtinho, agora vamos um pouquinho mais longe, né? Paulo, quando sai para a segunda viagem dele, vocês recordam aonde ele voltou? Da onde ele saiu para onde ele voltou? Lembra ou não? Tiatira. Tiatira. Ele saiu da Macedônia, da Antioquia, certo? Ficava aqui mais ou menos, na Antioquia. E ele vai dar toda aquela volta que vocês viram. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Não vai ter um mapa da primeira viagem. Aqui, ó. Lembra? Ele saiu de Antioquia, fez toda aquela volta e voltou para onde? Antioquia, porque Antioquia era o quê? Era a igreja de Paulo, né? Era a base missionária dele. Então ali é onde a igreja enviou Paulo. Quando Paulo se converte no caminho de Damasco, vocês lembram que ele se converteu? Ele se converte e fica mais ou menos 10 anos na Antioquia. 10 anos. Quem levou Paulo para Antioquia? Quem levou Paulo foi Barnabé. Barnabé, de onde ele era? De Chipre, aqui ó, da ilha de Chipre. E ele leva Paulo para Antioquia e ali Paulo faz a sua formação. Ele já era formado aos pés de Gamaliel, mas ainda faltava a base dele para o cristianismo, né? Ele realmente se tornaram a base de um cristão. Ele cria do Deus dele como os judeus ortodoxos creem hoje, né? Como só em Deus, não acreditavam em Jesus. E ali ele aprendeu tudo sobre Jesus. Ele ficou 10 anos, 10, 12 anos mais ou menos na Antioquia. Um ano ali de formação da igreja. E aí a igreja envia ele e Barnabé. Eles fazem todo esse caminho. No meio do caminho, um deles volta, que era João Marcos. João Marcos, no meio da viagem, alguns acreditam que João Marcos voltou porque ele viu que o povo lá era muito bárbaro e tal. Tem várias versões aí, a Bíblia não diz porque ele voltou, né? Diz que ele voltou. Outro acreditava, até a hipótese da malária, que naquela época tinha muita malária nessa região, era muito forte nessa época a malária, e ele com medo da malária acredita que ele voltou. Outros acreditam que porque o povo realmente era um povo que perseguia. Bom, se olhar a história de Paulo, você vai ver lá, 5 quarentenas de açoite menos um, sofri naufrágio, né, açoitado com varas. E ele não aguentando a pressão, esse João Marcos, ele volta no meio da viagem, e Paulo e Barnabé faz toda a viagem e volta para Antioquia. Aí vem a segunda viagem missionária deles, saindo da onde? Da mesma Antioquia, tá? Vamos pegar aqui esse mapa aqui, está melhor, ok? Só que quando eles vão sair para a viagem missionária deles, Paulo sempre levou alguém com ele. Por quê? Uma pergunta interessante. O que vocês acham? Por que ele levava alguém com ele? A própria palavra fala que seja dois. É melhor andar serem dois do que serem um? E quando Jesus enviou os discípulos, ele enviou de dois em dois. De dois em dois. Faz sentido, né? Mas o que a maioria acredita é que, por causa da logística, tá? Isso é mais porque, por exemplo, quando eles estavam lá, alguém tinha que cuidar da casa, alguém tinha que fazer a comida. Você vai ver isso quando, lá na frente eu vou voltar a tocar nesse assunto para você ver que faz sentido o fato deles precisarem ter dois, porque enquanto um cuidava da área, da parte administrativa, o outro pregava a palavra de Deus. Tanto é que o ministério de Paulo ficou parado quase um ano, porque Timóteo não estava lá. E ele, quando que Timóteo voltou, junto com o outro, que você vai ver lá na frente, aí Paulo desenvolveu o ministério dele. Tá? A verdade maior, acredita que seja pela logística. Tá? Bom, e eles fazem o quê? Nós vemos que Paulo, ele tinha uma profissão, né? O que ele fazia? Tendas, né? Fazedor de tendas. Hoje tem muito fazedor, mas de contenda. Tem, por aí, não tem, pastor Cícero?
Tem nada a ver, né, com a aula, né? Mas, tudo bem. Tem uns fazedores de contenda, mas Paulo fazia tenda. Tem uns fazedores de barraca também. Paulo fazia barraca, né? Tem gente fazendo barraca por aqui. Mas, porque, irmãos, todo judeu ele tinha uma profissão. Todo judeu tinha uma profissão. O Talmud diz até que quem cria um filho sem dar uma profissão, ele cria um ladrão. Essa que é a verdade. Então, todo judeu ele ensinava uma profissão para o seu filho. Qual é a profissão de Jesus? Carpinteiro, né? Bom, essa Antioquia aqui, vale a pena. Naquela época, o Império Romano, ele tinha 32 províncias. Se nós formos chamar hoje, chamaria de estados, né? 32 províncias, tá? E essa Antioquia aí, vale a pena você lembrar o seguinte, que essa Antioquia, essa cidade aqui de Antioquia, você vai ver ela em vários lugares com o mesmo nome, aqui ó, Antioquia da Pisídia, tá? Tinha 17 cidades com o mesmo nome, 16 cidades com o nome de Antioquia. Falta de criatividade, eu não sei, mas tinha 16 cidades, tá? E tanto é que essa Antioquia da Pisídia, todas elas localizadas aí, no caso, na Síria, tá? E aqui, essa Antioquia, que você vê, ela ficava perto dos rios que a gente conhece bem. Como é o nome daqueles rios? Oronto, Abana, Farfar e Eufrates, tá? Eufrates, Oronto, Abana, Farfar, os reis da época lá de Naamã, né? Lá em Reis cita o nome desses rios, ok? Então, olha que Paulo vai sair para a viagem missionária, ele chama quem? Ele chama o Barnabé, né? Barnabé, vamos embora, vamos para mais uma viagem missionária. E o que o Barnabé faz? Falou para o João Marcos, João, vamos embora. Aí Paulo falou, não, o João eu não quero com a gente. Mas por quê? Porque ele já deixou a gente no meio do caminho, já deu trabalho. E ele vai com a gente de novo, vai querer voltar, vai dar trabalho, ele já demonstrou que ele não tem chamado missionário para ir tão longe como a gente vai. Aí ficou, a Bíblia diz o quê? Uma discussão. Vamos ver isso aí? Atos dos Apóstolos 15:35. Lembrando bem, só reforçando, nós falamos na outra aula, que foi aqui na Antioquia que pela primeira vez os cristãos, os crentes foram chamados de cristãos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 35 ao 41. Ali começa a segunda viagem missionária de Paulo com essa discussão. Quem pode ler? E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desse a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. A tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Muito bem. Ó, então, você lembra que lá ele volta e ele não queria por causa disso. Tá. Aí ficou esse problema. Resumindo, eles chegaram a uma conclusão. Falaram, vamos fazer o seguinte. E Barnabé, é bom lembrar que quem ensinou Paulo foi Barnabé. Ele foi o professor de Paulo dos cristãos. Gamaliel ensinou a lei, a Torá e tudo mais. E Barnabé que ensinou a Paulo, tá? Mas aí houve essa discórdia e chegaram a um consenso. Barnabé resolveu ir para Chipre, aqui ó, na ilha de Chipre, junto com o João Marcos. E Paulo pega um outro companheiro de viagem para ir com ele, então. Quem? Silas. Não vai fazer que não. Uma vez eu escutei um pregador falando, foi Paulo e a sua esposa Silas, né? Então, Paulo e Silas, né? O Silas. Eles saem então com Silas e eles
eles vão até aqui, ó. Eles vêm até a ilha de Chipre. Muito conveniente, inclusive. Por quê? Porque Barnabé era de Chipre. E Barnabé era... Por que ele defendeu tanto João Marcos? Tem um motivo aí. Porque João Marcos era primo de Barnabé. Era parente. Então tem que defender a minha família. Não, deixa o João ir. Ele estava olhando mais pelo lado familiar do que pelo lado espiritual. Ok? Então eles resolvem vir para cá, estamos em casa, estamos em família, vamos viajar para a nossa terra, fazer missão na nossa terra. Por que o ministério deles não se ouve falar das viagens de Barnabé, da missão de Barnabé, depois que ele se apartou de Paulo? Né? E um dos motivos, sabe qual é um dos motivos, irmãos, que a viagem deles não teve sucesso? Você não vê falando que Barnabé depois foi para outros lugares, foi para Corinto, Acaia, Tessalônica, Macedônia, você não ouve. Um dos motivos, sabe qual é? O final do versículo aí que vocês acabaram de ler, do 41. Ó, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. Olha o que diz o texto, isso é importantíssimo. Encomendado pelos irmãos. Ou seja, ele tinha a bênção da igreja. Ele não foi sozinho. Ele não foi por conta. A igreja abençoou eles. A igreja deu a bênção para eles. Eles foram debaixo da oração. A igreja estava intercedendo. A igreja que enviou Paulo. Ele não foi por conta, né? Eu lembro um dia que o rapaz veio pregar, né? Quando eu estava na igreja, aí o rapaz veio pregar e falou: ó, meu pastor nem sabe que eu estou aqui. Eu falei para os irmãos: nunca mais deixe ele vir aqui. Porque se não obedece o pastor que ele vê, quanto mais a Deus que ele não vê, né? Nem meu pastor sabe que eu estou aqui. Então, falta obediência. A primeira viagem, na realidade, Paulo é um acompanhante, né? Hã? Na primeira viagem. Isso, exatamente. Ele é acompanhante, não é ele que exatamente. ele É um acompanhante, mas você vai ver que quem se destaca em tudo. Sim, aí na segunda ele já. Aham. Ele vai. Mas você vê que o Barnabé ele ficava mais na administração, né? Pode ver que a maior parte ele fica na administração, né? E Paulo que Deus usava na parte da palavra, né? Você vê que também eles tiveram um probleminha na primeira viagem aqui, lembra? Quando eles chegaram aqui em Derbe, a ideia de Barnabé era seguir em frente. E Paulo falou: não, vamos voltar para Listra, para Icônio, para Pisídia, para reforçar o que nós já fizemos. Tanto é que Paulo resolveu voltar para estabelecer presbíteros para essa igreja, pastores, né, para essas igrejas, ok? E eles saem então, né? Sai o Paulo e o Silas, e eles saem da Síria e passam pela primeira cidade. Qual que é a primeira cidade aí? Derbe, tá? Tarso era a cidade de Paulo, né? Saulo de Tarso, né? Era a cidade dele. Tarso ficava na Síria também, era uma das cidades da Síria, a capital era Damasco, né? E ele chega a Derbe, tá? Visita os irmãos ali, a igreja, eles já tinham estabelecido a igreja ali em Derbe, e depois dali eles vão para Listra, certo? Listra, onde fica Listra? Listra que já é parte da região da Galácia. Para essa igreja aqui de Listra, na Galácia, porque aqui Galácia e Listra, tudo pertinho. Então, para essa igreja que ele escreve a carta aos Gálatas, ok? Então aqui a carta que ele dirigiu para os Gálatas é nessa aí, tá? Me fala uma coisa, me explica como que é uma carta, assim, eu tenho curiosidade, ela vai chegar na cidade, como que era? Tinha um mensageiro, né? Sim, ele manda e quem lia? A igreja lia a carta de Paulo. Sim, era para a igreja, não era uma pessoa específica, não. Ela era selada para a igreja. Ele era entregue na mão do pastor da igreja. Vê o caso das igrejas lá da Ásia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, mas a carta era para toda a igreja. Sim, aí ela se mantinha ali para quando eles fizessem, igual a Bíblia hoje. Isso? Realmente eram umas ordenanças divinas, né? Bom, e aqui em Listra acontece uma coisa: ele encontra um outro companheiro de viagem, que vai se juntar com eles nessa viagem. Quem é? O conhecidíssimo Timóteo. Lembra de Timóteo? É aqui que Paulo conhece a Timóteo. Timóteo era filho de quem? Ele era filho de uma judia, tá?
uma judia, e ele sua mãe chamava Eunice, só que o pai era grego. A mãe era judia e o pai era grego, tá? A sua sogra, né, chamava Eunice, né? Eunice, tá? Mas vamos lá. Não, a mãe dele chamava Eunice e a avó chamava Lloyd. Tá. Agora aqui acontece algo interessante. Paulo ele vai circuncidar a Timóteo. Vai fazer a circuncisão. Mas é interessante porque lá na frente Paulo vai dizer assim, esquece desse negócio de circuncisão. Isso aí não... Mas por que ele circuncidou a Timóteo? É simples. Porque Timóteo, ele ia pregar para os judeus. Tá? E aí ele chega lá como um judeu. Certo? Chega como um judeu. Aí o povo fala, você é judeu? Sou. De que família? Fala, deixa eu ver, mostra aí. Tá, é judeu mesmo, tá. Aí o povo fala, peraí, como que ele é um judeu e não é circuncidado? Não é judeu. Entendeu? É que nesses casos, irmãos, isso acontece, na missão acontece isso. Por exemplo, a pessoa que ele é um pregador itinerante e ele não conhece os costumes da igreja, ele só se dá mal. Só se dá mal. Tem igreja, por exemplo, que você não pode chegar lá e tirar o microfone do pedestal. Você tirar o microfone. Tem igreja que se você for pregar, é você que faz a oração. Se você não fizer oração, pronto, nossa, nem orou, nem orou para a palavra. Entendeu? São costumes das igrejas. Né? Então, ele vendo que Timóteo ia enfrentar os judeus. Paulo sofreu muito com os judeus. Aí ele falou, então é melhor, já que você vai com a gente na viagem, você é judeu. Se ele não fosse judeu, tudo bem. Não é judeu, não é circuncidado. Mas como ele é um judeu e não é circuncidado? Então Paulo falou, coloca o órgão genital para fora aí que nós vamos fazer uma cirurgia. A pedra afiada e cortou. Por quê? Mas por que ele não era circuncidado sendo judeu? Porque o pai era grego. E o pai não deixou. Simplesmente, não vai. Esse negócio de circuncidar, não deixou circuncidar. Então ele resolve circuncidar. Mas lá na frente, quando chega para os gentios, ele não manda eles circuncidar. Não, vocês são gentios, isso ainda é para vocês. E até os próprios judeus novos, na fé que iam chegando na cena, falaram, não precisa mais circuncidar não, a circuncidação, a lua nova, o sábado, os dias de festa, esquece. Né? Mas, devido a isso, dá para entender, né? Só para eles chegarem, porque eles já tinham um problema sendo certo. Aí ia ficar mais difícil a situação, ok? Bom, ele encontra Timóteo, junta-se a eles na viagem, e dali eles seguem sai de Listra, né? Sai de Listra e vai aqui, ó. A Derbe eles vão para Listra, ok? E de Listra eles vão para Bitínia. Eles iam para Bitínia, tá? Só que eles estando aqui, ó, essa aqui é a região da Ásia, tá vendo aqui, ó? Essa é a região da Ásia. Quando eles iam passar por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito de Jesus os impediu. Como é glorioso, irmão, quando a pessoa está na direção de Deus. Né? Se eles tivessem entrado aqui, com certeza alguma coisa teria acontecido com eles. Mas não era tempo, não era o momento de eles evangelizarem. Essa parte toda aqui, ó, nós sabemos que depois foi evangelizado. Né? Inclusive o apóstolo João foi pastor da igreja de Éfeso. Então ele falou, não, o Espírito de Jesus impediu, então eles foram por fora, tá? Saíram pela parte de fora, não passaram dentro da Síria e foram parar aonde? Em Troade. Troade é na Grécia já, né? Inclusive aqui perto de Troade está Troia, tá? Bem pertinho daqui de Troade está Troia, a cidade de Troia, tá certo? A lendária Troia, né? Bom, vamos lá.